Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática na Telinha. Sou o professor Dejailton Miranda e no vídeo de hoje veremos raiz quadrada. Fique comigo até o final desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Raiz quadrada de números naturais. Determinar a raiz quadrada consiste em calcular o número que, elevado ao quadrado, gera o valor desejado. Exemplo: raiz quadrada de 25. Se você entende de potenciação e de tabuada, da tabuada principalmente, você não terá dificuldade para entender raiz quadrada. Temos aqui a raiz quadrada de 25. Antes de nós resolvermos esse exemplo, eu quero que você entenda que a radiciação é o inverso da potenciação. Nós vamos procurar um número que, elevado ao quadrado, resulta em 25. Ou seja, qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 25. Se você entende da tabuada de multiplicar, você vai chegar logo à conclusão de que a raiz quadrada de 25 é o 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Ou seja, esse 5 elevado ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5. Portanto, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Vamos usar essa explicação aqui para que você entenda melhor. Vejamos mais alguns exemplos. Raiz quadrada de zero. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em zero? É claro que é o próprio zero. Portanto, a raiz quadrada de zero é zero, pois 0 vezes 0 é igual a zero. Raiz quadrada de 1. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 1? Claro que é o próprio 1, pois 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 4. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 4? 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, a raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 9. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 9? 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 16. O 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Nesses exemplos, nós temos raiz quadrada de frações. É o mesmo processo. Raiz quadrada de 36 sobre 49. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 36, você vai colocar aqui na parte de cima, e a raiz quadrada de 49, você vai colocar aqui na parte de baixo. Você vai formar uma fração. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 36? 6 vezes 6, 36. Portanto, a raiz de 36 é 6. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 49? 7. Pois 7 vezes 7 dá 49. Nesse exemplo, raiz quadrada de 64 sobre 81. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 64 dividido pela raiz quadrada de 81. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 64? 8. Pois 8 vezes 8 é igual a 64. Raiz quadrada de 81. 9. Pois 9 vezes 9 é igual a 81. Nesse exemplo, nós temos a raiz quadrada de 100 dividido por 2. Raiz quadrada de 100, 10. 10 vezes 10 é igual a 100. E esse 2 vamos manter aqui embaixo. Nós temos uma fração 10 meios e toda a fração é uma divisão. 10 dividido para 2 é igual a 5. Agora, preste atenção nesses exemplos a seguir. Nós temos raiz quadrada de menos 16, menos raiz quadrada de 16, raiz quadrada de menos 25 e menos raiz quadrada de 25. Eu coloquei esses exemplos para que você entenda que não existe raiz quadrada de números negativos. Nesse primeiro exemplo, você percebe
que o sinal negativo está dentro do símbolo. Se o sinal negativo estiver dentro do símbolo, não existe raiz quadrada no conjunto dos números reais. Agora, se o sinal estiver fora do símbolo, você vai manter esse sinal e vai extrair a raiz quadrada do número que está dentro do símbolo. O número que é elevado ao quadrado dá 16, ou o número que vezes ele mesmo dá 16, que é o número 4. Nesse exemplo, perceba que o sinal negativo está dentro do símbolo, portanto, não existe raiz quadrada de número negativo. Não pertence ao conjunto dos números reais. Nesse exemplo, o sinal negativo está fora do símbolo, portanto, existe a raiz quadrada. Vamos manter o sinal negativo, esse sinal que está fora, e vamos extrair a raiz quadrada de 25, que é o 5. Até agora, nós vimos os exemplos com números baixos. E se for um número mais alto, o que fazer para você encontrar a raiz quadrada? Eu vou mostrar para você duas maneiras de você encontrar. A que você achar melhor, você pode fazer. Vejamos. Raiz quadrada de 144. Se você tem dificuldade para encontrar o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 144, você pode decompor o 144 em fatores primos. E é isso que vamos fazer aqui. 144, você vai passar uma barra e vai começar com 2. 144 dividido para 2 é igual a 72. 72 dividido para 2 é igual a 36. Vamos continuar com 2. 36 dividido para 2 é igual a 18. 18 dividido para 2 é igual a 9. Agora, perceba que não podemos continuar com 2, pois não divide o 9. Vamos para o próximo número, que é o 3. 9 dividido para 3, 3. Vamos continuar com o 3. 3 dividido para 3, 1. Chegamos no 1, terminou. Nós vamos agora utilizar esses números que estão após a barra. E como nós estamos trabalhando com raiz quadrada, nós vamos agora formar grupos de 2 números. Vamos formar o primeiro grupo aqui, o segundo grupo e o terceiro grupo. Perceba que cada grupo possui 2 números, e esses números são iguais. O nosso próximo passo é pegar um número de cada grupo. Desse grupo, vou pegar um número, que é o 2, esse aqui também é apenas 1, e desse aqui apenas 1, que é o 3. Vamos multiplicar esses números e vamos encontrar a raiz quadrada de 144. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Portanto, a raiz quadrada de 144 é 12. Outra maneira de você descobrir a raiz quadrada de um número alto é fazendo o seguinte. Como multiplicar por número que termina em 0 é mais fácil, você vai fazer a multiplicação dos números que terminam em 0. Você vai começar com o primeiro número terminado em 0, que é o 10. 10 vezes 10 é igual a 100. 100 é menor que 256. Vamos para o próximo número terminado em 0, que é o 20. 20 vezes 20 é igual a 400. 400 é maior que 256. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 256 é um número entre 10 e 20, pois 10 vezes 10 dá 100 e 20 vezes 20 é igual a 400 e 400 é maior que 256. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 256 pode ser 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19. O que é que você precisa descobrir? Você já sabe que o primeiro algarismo é o 1. Você precisa descobrir qual o segundo algarismo da raiz quadrada de 256. Você vai analisar esse último algarismo aqui, que é o 6, e vai imaginar o seguinte. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em um número terminado em 6? Nós temos duas opções. O 4, pois 4 vezes 4 dá 16, isso quer dizer que pode ser 14, ou nós temos outra opção, que é o próprio 6. 6 vezes 6 dá 36, então pode ser o 14 ou 16. A raiz quadrada de 256 pode ser 14 ou pode ser 16.
Fazendo 14 vezes 14, você vai encontrar 196. 16 vezes 16, 256. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 256 é 16. Obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo. Dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos e até a nossa próxima videoaula.